Queridos amigos, queridos irmãos, saudações de paz. Amados, eu estou aqui nesse momento por uma questão, por uma razão que eu estou vendo nas redes sociais e estou vendo apenas comentários cujo comentário eu acho que deveríamos comentar com mais precisão, na minha forma de ver. É relativo a um fato que está acontecendo sobre suicídios de pastores, tá? Que só no ano de 2019, para vocês terem uma ideia, foram 6. E na virada do ano, de 2018 para 2019, aconteceu um. Resumindo, já são 7 casos, tá? Sem contar com o fato que nós soubemos aqui perto de nós, aqui no nosso bairro, que um presbítero também, após uma atividade, terminou o culto e ele foi e chegou a esse ponto. Então, assim, o que está me deixando um pouco perplexo, surpreso, é que tem, inclusive, líderes que estão até aceitando, porque foi uma questão de traumas, doenças psicopatológicas que levaram a isso. Antes de dar continuidade, eu quero deixar um texto na carta do apóstolo São Paulo, capítulo de número 4, Filipenses, carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e os versículos de número 12 e 13. Escuta só aqui o que Paulo escreveu, dizendo: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí vem o 13, ele dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias a Deus. Queridos, suicídio é um ato ou um efeito em que a pessoa tira a sua própria vida. O mandamento de número 6, em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz: não matarás, não só serve para o homicida, serve também para o suicida. Porque a força do mandamento não matarás é justamente tirar a vida, matar a vida. Eu não vou citar nome de igreja, nem nome de pessoas, até porque eu vi pessoas de denominações diferentes, líderes até apoiando, aceitando. Imagine a questão do suicida, tá? E tem uma certa denominação aí que está colocando nas redes sociais um texto de 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, levando a entender que este texto, entendeu? Este texto de 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: portanto, porque, irmãos, não queremos que ignoreis as tribulações que sobre nós veio na Ásia, pois que fomos de sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que até a vida desesperamos.
até da vida desesperamos. Mas Paulo está querendo dizer aqui que perdeu a esperança até da vida, não que eles iriam cometer suicídios, mas que as pessoas pudessem tirar a vida dele. Isso é o que diz o original. Esse texto não tem nada a ver ele se desesperançar da vida a ponto de cometer um suicida. Nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Certo? Então é o seguinte, algumas pessoas estão aceitando esses suicídios pastorais que está acontecendo aí, porque estão dizendo que são traumas, depressões, angústias, tristeza profunda, que são doenças do século 21, psicopatológica. Peraí. A Bíblia mostra líderes que sofreram depressões, sofreram situações psicossomáticas e psicopatológicas. Pediram inclusive a Deus até para morrer, devido a muitas pressões que eles sofreram, mas em nenhum momento a Bíblia diz que eles se atiraram contra a sua vida. Exemplos dos líderes: Moisés, Êxodo, capítulo de número 32, versículo 31 e 32, Moisés começa a dizer a Deus que se Deus não perdoasse o povo de Israel, tirasse o nome dele do livro da vida. Mas isso só não basta. No livro de Números, a partir do capítulo de número 11, Moisés sente pesado o cargo dele, o ministério dele. Era ele sozinho para liderar. E aí o que é que ele faz? Em capítulo de número 11, e o versículo 15, ele chega até dizer: mata-me, peço-te, não deixa que teu servo veja este mal. Ele pediu para morrer. Ele pediu para Deus tirar a vida dele. Mas nenhum momento, com toda traumas psicossomáticas, com toda traumas psicopatológicas que ele estava sentindo da sua época, ele não tirou a sua vida. Tá certo? É por aí. Ainda tem também Elias, né? Quem não sabe da situação de Elias? Primeiros Reis, capítulo de número 19, versículo de 1 a 3. Interessante que no versículo 3, a Bíblia diz que Elias escapou com a sua vida para não morrer da perseguição de Jezabel. Ora, por que ele escapou? Ele não quis morrer? Então deixava o povo ir lá, perseguir a ele e matar. Ele não já estava cansado? Ele não queria morrer? Mas por que ele não fez isso? Ele correu de Jezabel e dos perseguidores. Mas a Bíblia diz que ao fugir, caminho de um dia, caminho de 24 horas, a Bíblia diz que ele parou em um certo lugar, no capítulo 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 4, aí ele disse para o Senhor: peço-te, tire a minha vida. Eu não sou melhor do que qualquer profeta. Tira a minha vida. Eu quero morrer. Não me deixa viver. Veja que desespero estava aquele povo, aquele homem de Deus, melhor dizendo. Mas de modo nenhum ele se retirou contra a sua vida. Vamos outro. Ainda tem também Jonas, capítulo de número 4 de Jonas, versículo 3. Jonas também pediu ao Senhor para tirar a vida dele. Em nenhum momento esses homens de Deus se atiraram contra a sua vida. Que história é essa de pastores tirar a vida? Ainda no livro de Jó, capítulo de número 3, e o versículo de número 21 e 22, Jó também pede a Deus para tirar a sua vida. Foram homens que estavam extremamente angustiados,
a ponto de, segundo a Bíblia, que segundo os livros, que segundo os textos bíblicos, esses homens desejaram profundamente a cova, a sepultura, a morte, mas em nenhum momento eles se atearam contra a sua vida. A realidade é essa, entendeu? Agora, o apóstolo São Paulo, ele vem colocando textos bíblicos cujos textos vêm vencendo as grandes tribulações. Por exemplo, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, e os versículos 8 e 9, Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esses são textos de autoestima, que apesar das grandes perseguições que esses homens tiveram, eles venceram. Ainda veja o que foi que Paulo escreveu no livro aos Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, versículo 3, 4 e 5. Olha só o que Paulo escreveu. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está contando às igrejas de Coríntios, pela carta aos Coríntios, a igreja em Roma, pela carta aos Romanos, esse autoestima de vencer as perseguições, as tribulações, apesar de tudo. E olha só o que o apóstolo Paulo, ele ainda diz, olha o que o apóstolo Paulo ainda diz em 1 aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo, 1 aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 11, 12 e 13, ele ainda diz assim, ó, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, ele diz assim: até esta presente hora, eu quero transferir para até esse presente momento, sofremos fome, sofremos sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com suas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até ao presente termos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Olha só, agora veja bem, tem um relatório aqui em 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 11. 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 11, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28, olha o relatório da trauma que Paulo sofreu pela igreja de Deus. Ele disse o seguinte, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele diz assim, está aqui, ele diz assim: são ministro de Cristo, falo como fora de mim, ainda mais em trabalho, muito mais em açoites, muito mais que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos umas. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado.
3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos das minhas nação, em perigo dos gentios, em perigo das cidades, em perigo nos desertos, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum e muitas vezes em frio e nudez. Além, presta atenção aqui, nesse versículo 28, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, traumas. Mas o homem estava aí. O homem estava aí. Cometeu suicídio, se matou, de jeito nenhum. Então, é doença do século 21, é doença psicopatológicas, é doença psicotraumatológica negativo. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. A igreja é perseguida. Nós, homens de Deus, mulheres de Deus, estamos lutando com uma potestade. E tem pessoas que lutam, que batalham contra a igreja. Em espiritismo, muitas vezes. Em religiões contra a igreja, muitas vezes. Em satanismo, muitas vezes. Contra os homens de Deus e os pastores de Deus. Venceram de modo nenhum. Porque qualquer soldado só morre numa batalha quando entrega suas armas. Mas vamos lá. Vamos lá. Paulo condena o suicídio. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, Paulo diz: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Ora, se vós destruídes o templo e a morada do Espírito Santo que sois vós, Deus também o destruirá. Porque o templo do Espírito Santo que sois vós é templo. O vosso corpo é um templo. Esse texto já refuta que Deus não aceita suicídio. Vamos mais adiante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 27. Paulo e Silas estavam na prisão. De repente eles começam a orar e louvar a Deus, de modo que começa a dar um terremoto e cai algumas paredes e os presos são libertos. E agora aquele carcereiro, pegando uma espada, deseja se matar, deseja cometer um suicídio. Paulo grita: não, não faça isso, não faça isso, nós estamos todos aqui. Ora, por que Paulo não chegou a ponto de deixar que aquele carcereiro cometesse um suicídio e até a ponto de se libertar e fugir? O eixo que eu quero dizer aqui é que ele não aceitou que aquele homem tirasse sua própria vida, pastor. A onda é essa. Agora, eu me fico a perguntar a pergunta de muitos. Não vi até agora relatórios e notícias de padres que cometeram suicídios, de feiticeiros que cometeram suicídios, de espíritas
ou outros líderes religiosos que cometeram suicídio? Não tenho visto. Só pastores? O mal trabalha contra a igreja. O mal trabalha contra os líderes. Líderes que não se perdoam. Agora há pouco eu recebi uma visita de um homem de Deus aqui na minha casa. E conversando com ele esse fato, ele disse que um presbítero, ao terminar o culto, ele veio para casa e tirou a sua vida. Segundo os mais próximos, ele havia cometido um erro, pediu perdão a Deus e se suicidou. Ele não foi perdoado e não aceitou o seu próprio perdão. Pessoas que não se perdoam a si mesmo, pessoas que não têm a credibilidade, que não tem mais crédito com Deus, perde a fé de que é perdoado e tira a sua vida. Eu vejo nas Escrituras Sagradas alguns textos que diz que as pessoas tiraram a sua vida, como Aitofel, está no livro de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Ele cometeu suicídio e se enforcou, mas a Bíblia diz que ele fez isso porque ele teve um profundo remorso, porque ele traiu a Davi. Ele era um dos conselheiros de Davi. Ele dava conselho ao rei, tá? E ele traiu Davi e foi seguir após Absalão, fazendo conspiração com Absalão relativo ao rei Davi. Sentiu um profundo remorso, se enforcou. Vamos mais adiante. Judas Iscariotes, que também no livro de Mateus, capítulo de número 27, versículo 3 a 5, revela que este homem traiu o seu amigo, traiu o seu Messias, traiu o Salvador do mundo, traiu Jesus e também partiu por esse caminho. Cometeu um suicídio. Mateus diz que ele se enforcou. Em Atos dos Apóstolos diz que ele se rebentou e rasgou o seu abdômen e suas vísceras saíram. Que muitas pessoas acreditam que ele foi até se enforcar e provavelmente é um extra Bíblia. A Bíblia não revela isto. São comparações de teólogos atuais. Diz que a corda rompeu provavelmente e ele se rebentou dali e veio a óbito, tá? De qualquer forma, ele morreu. De qualquer forma, ele tirou a sua vida. De qualquer forma, ele cometeu um suicídio. Também tem o caso de Saul, que traiu a sua nação, traiu a nação de Israel e traiu Davi, um homem que o ajudou nas batalhas, principalmente com aquele Golias, querendo matar o rei Davi, tá? Ele também cometeu um suicídio e se matou. Temos também um caso na Bíblia que a gente considera o único caso de suicídio por incidente, pelo menos na Bíblia, que é o caso de Sansão, em Juízes, capítulo de número 16 e o versículo de número 30, né? Ele contou, ele revelou o segredo de Deus para os seus inimigos. E Salmos 25:14 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que nele confiam. Então, se nós formos olhar essas 4 personagens na Bíblia que tiraram a sua vida, eles sofreram desgostos profundos, de modo que se atiraram contra a sua vida, mas eles não fizeram coisas boas não, hein? Ficaram com suas traumas psicossomáticas, ficaram com as suas traumas psicopatológicas, ficaram com seus monstros
lutando contra eles pelo um erro, pelo mal, pelo um atentado que eles cometeram. Então, pastores, não siga por esse caminho. Não siga por esse caminho. Esses homens perderam provavelmente a esperança em Deus. Olhe só, o apóstolo Paulo, apesar da sua grandíssima tribulações, o apóstolo Paulo começa a falar de coisas que lhe leva ao autoestima, tá? Em Filipenses, capítulo de número 3, ele, cheio de autoestima, ele diz assim: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Filipenses capítulo 3, versículo 11 em diante. Ele diz, o 11 ele diz, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo, nada de tirar minha vida, nada de cometer suicídio, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, não venha me dizer, tá, que há textos que provam e que aprovam homicídios e suicídios, melhor dizendo, suicídios pastorais. Não venha com esta para cima de mim, porque eu não aceito. Deus é mais. O sangue e o nome de Jesus tem poder. Se você tiver fé em Deus, esperança em Deus, pastor, você não chega a este ponto. Este ponto, esse monstro, esse demônio só vai lhe vencer se realmente você perder a fé, você perder a esperança em Deus, você dá lugar ao diabo. Aí sim, isso vai acontecer com você. Eu sei que tem uma série de pastores, de líderes e de ovelhas também que têm o mesmo pensamento que eu e que concordam comigo. Não aceitamos o suicídio pastoral. Isso é coisas de demônios. Que Deus abençoe e que Deus tenha misericórdia dos líderes e dos pastores da igreja. Permita fazer uma oração. Santo e eterno Deus que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua igreja está chegando ao final. No final, a tua igreja, Senhor, está enfrentando coisas absurdas e ridículas, perseguições profundas, do lado físico e do lado espiritual. E aqueles soldados que estão nas linhas de batalhas e que muitas vezes estão despreparados de uns louvores, despreparados de um jejum, despreparado de uma oração, despreparado de uma comunhão, despreparado de uma intimidade, despreparado de uma confiança, são tombados e cambaleados e muitas vezes caem e morrem, porque muitas vezes desarmam-se e entregam a sua arma. Deus de Israel, eu te peço pelos homens, pelas mulheres, pelos líderes, pelas lideranças femininas também, mulheres missionárias, diaconisas, mulheres dirigentes de ciclos de orações ou dirigentes de outras
outras áreas de ensinamento, escola bíblicas dominicais ou outras áreas teológicas, qualquer área, Deus, eu te peço por ela, eu te peço por eles. Nos guarda de todo mal, em o nome de Jesus e pelo sangue poderoso que há num Cordeiro de Deus, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos abençoe. Amém? Oreis por mim, para que nós, pastores, nós precisamos pegar na mão um dos outros, independente da minha placa, independente de sua placa, nós precisamos estar unidos, precisamos enviarmos cartas uns aos outros para participarmos de festividades e nos alegrarmos na presença de Deus. Precisamos andar, precisamos ver o mar, precisamos ver os bosques, precisamos ver a mata, precisamos ver os animais, precisamos subir ao monte, precisamos respirar, precisamos cantar, precisamos dançar, precisamos ser felizes, e é isso que Deus quer para nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Espero que você e que vocês tenham compreendido este apelo de que vocês não façam isso com vocês, em nome de Jesus, e o Senhor Jesus Cristo nos guardem de todo mal. Que Deus abençoe.